Então, na crença do mundo justo, o que está postulado então é que tudo acontece como deve ser. Um exemplo disso, né, da crença do mundo justo se manifestando, é que os sujeitos vão se empenhar em manter o status quo, porque é assim mesmo que as coisas são, é assim que a vida é e a roda gira. Porém, pode ser que uma injustiça ou o sofrimento de um inocente, por exemplo, conflite com essa noção do mundo justo. Como é que a gente se posiciona ao perceber, por exemplo, que um sujeito inocente foi vitimado por alguma coisa? Isso é feito da seguinte forma, né? Primeiro, eu posso desmerecer o sofrimento desse sujeito, né? Desvalorizar este sofrimento. E aqui tem dois exemplos bastante recentes, né, desse mecanismo. Quando a vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi assassinada, imediatamente começaram a surgir boatos, né, e imagens, essa montagem aqui é da época, dizendo que na verdade ela tinha sido morta pelo tráfico, porque tinha envolvimento com o Comando Vermelho, tinha sido namorada do Marcinho VP, etc. E essa fotografia de uma mulher qualquer sentada no colo de um homem qualquer, que também não é o Marcinho VP, foi difundida como se fosse uma imagem da Marielle Franco. Então, diante da aberração do assassinato da vereadora Marielle Franco, o que se faz é criar justificativas para dizer que ela teve o que mereceu e mereceu o que teve, porque ela era envolvida com o crime e o envolvimento com o crime só termina em morte, etc. Situação bastante semelhante aconteceu quando o jovem João Pedro, de 14 anos, foi morto também no Rio de Janeiro, numa operação policial desastrada, né? Na melhor das hipóteses. O João Pedro morre em casa, né, num confronto, e imediatamente isso gera uma grande comoção. Um garoto de 14 anos morto em casa, né, por ação envolvendo a polícia, e na sequência começam a pipocar imagens de outras crianças mais ou menos parecidas com o João Pedro, não precisam nem ser muito parecidas com o João Pedro, portando armas. E dizendo, olha, esse menino que morreu não era inocente não, ele estava envolvido com o crime, olha ele aqui. Né? Inclusive nas duas imagens que eu achei, uma já aos fatos, então ela está com essas tarjinhas aí dizendo que é falsa, e outra sem elas, né? Vão dizer justamente que a comoção criada pela morte do João Pedro era falsa, porque esse menino era envolvido com o tráfico, portanto ele morreu porque mereceu, porque envolveu com o que não devia. Né? Isso demonstra pra gente que a crença do mundo justo, que é uma crença bastante compartilhada no nosso mundo, ela só se enfraquece quando a vítima inocente pertence ao meu endogrupo. Quando ela pertence ao exogrupo, ao grupo socialmente desvalorizado, eu vou desqualificar esse sujeito já de partida e vou ver o sofrimento deles entre parênteses. Ele não é capaz de me afetar como se fosse um par. Né? E aí no texto os autores inclusive citam o exemplo da criança sofrendo, uma criança de uma família portuguesa, e é descrita como parte de uma família portuguesa, a mesma criança, e a outra é descrita como parte de uma família de ciganos. Os participantes vão ser menos sensíveis àquela que pertence ao exogrupo, o grupo dos ciganos. Isso reflete um processo que o Lyon chamou de desumanização do exogrupo, ou um efeito da infra-humanização banal do exogrupo. O experimento a qual ele submeteu os seus participantes, chegou a essa conclusão, era bastante simples. Existem emoções primárias e secundárias. Então as emoções primárias são raiva, medo, dor, etc. E emoções secundárias como esperança, arrependimento, entusiasmo. As emoções secundárias são percebidas como mais tipicamente humanas, enquanto as emoções primárias nem tanto. Primeira coisa, ao identificar emoções, ao descrever os membros dos grupos conforme as suas emoções,
os membros do endogrupo de estatuto valorizado mais facilmente são descritos em termos de emoções secundárias, né? Essas emoções mais humanas. Ao mesmo tempo, esses membros do endogrupo também são considerados mais capazes de expressar emoções secundárias do que os membros do exogrupo. E, por fim, as emoções secundárias mais associadas ao endogrupo, quando manifestas por alguém do endogrupo, esse alguém será visto como mais humano. E o mesmo não acontece quando quem manifesta essas emoções secundárias é um sujeito do exogrupo, socialmente desvalorizado. Isso quer dizer o seguinte, vou passar aqui que vai ficar ainda mais claro, né? Percebam então o efeito da subhumanização, desumanização banal. Aqui, 6 manchetes de jornal e que mostram claramente, né, todas do G1, que mostram claramente essa oposição entre grupos de estatuto valorizado e de estatuto desvalorizado. Então, na coluna da esquerda, nós temos o sempre evocativo ladrão. Então, ladrão rouba carro em oficina, ladrões roubam 200 mil em joias, ladrão rouba carro e morre em fuga. E na coluna da direita, em vez do uso do termo ladrão, né, nós temos outros substitutivos. Então, jovens de classe média são detidos por roubar carros, adolescentes de classe média são detidos suspeitos de assalto, jovem morador de Copacabana é preso por roubo de carros. Na coluna da direita, nós temos sujeitos de classe média, pertencentes ao grupo socialmente valorizado. E na coluna do lado esquerdo, nós temos os sujeitos de classe mais baixa, pertencentes ao grupo socialmente desvalorizado. Esses sujeitos que pertencem ao grupo socialmente desvalorizados serão ainda e continuamente desvalorizados, como se eles estivessem fora do limite do humano, né? Eles são para lá da humanidade. As emoções secundárias são entendidas então como uma dimensão essencial do que é ser humano. E, portanto, quando a gente faz lá aquele experimento de descrever os sujeitos em termos de emoções secundárias ou primárias, quando os sujeitos reconhecem emoções secundárias nos membros do endogrupo, mais neles do que nos do exogrupo, o que eles estão dizendo é que os membros do meu grupo são mais humanos, são mais verdadeiramente humanos do que os membros do exogrupo. Nesse sentido, então, a gente pode pensar num modelo que leve às estruturas de estereótipos, né? No processo de desumanização, que a gente já discutiu antes, no processo de homogeneização do exogrupo, tudo que está colocado ali, e das correlações ilusórias, o que está colocado aí é uma série de estereótipos, que são impressões que a gente cola com as categorias sociais, né? Então, um exemplo importante de um estereótipo é dizer, por exemplo, que negros sambam bem, né? Isso é um estereótipo. É uma correlação ilusória acrescida a um grupo, a uma categoria social. Como é que esses estereótipos se estruturam em termos de conteúdo? O Fiske vai conduzir uma série de estudos na primeira década dos anos 2000 para entender como é que isso acontece. E aí ele vai operar duas principais categorias. A primeira é a categoria da sociabilidade e a segunda da competência. Os sujeitos vão ser instados a perceber os membros de outros grupos conforme a sua sociabilidade. Então, a sua honestidade, o quão amigáveis eles são, calorosos ou de confiança, e quanto à sua competência, se eles são talentosos, competentes, capazes, etc. Segundo Fiske e os seus colaboradores, essas duas categorias são capazes de explicar cerca de 80% da variação de impressão a nível individual. Então, olhando para um sujeito e julgando se eu acho ele competente e sociável, o quão competente e o quão sociável, eu abarco a variação de comportamento desses mesmos sujeitos. E aí então a gente tem um quadro conceitual, que é esse plano cartesiano que vocês estão vendo aí, que predispõe 4 quadrantes. O primeiro deles
grupos de alta sociabilidade e alta competência. O segundo, alta sociabilidade e baixa competência. O terceiro, em sentido horário, baixa sociabilidade, baixa competência. E o quarto, baixa sociabilidade e alta competência. São esses os arranjos possíveis com essas duas categorias. Agora a gente precisa saber como é que os sujeitos se posicionam diante desses arranjos. Então, no primeiro quadrante, o de alta sociabilidade e de alta competência, os sujeitos em geral, inscrevem o seu próprio grupo nesse modelo. Então é o meu grupo, o meu endogrupo, tem alta sociabilidade e alta competência. E isso gera em mim um sentimento de orgulho, bastante condizente com o proposto pela teoria das identidades sociais, por exemplo. Já nos outros grupos, todos comportarão descrições dos exogrupos. Então, o meu grupo será descrito como competente e sociável. E os outros grupos terão variações de cada um desses elementos. Então, no segundo quadrante, nós temos um grupo de alta sociabilidade, mas baixa competência. Esse grupo desperta nos sujeitos emoções de pena, de necessidade de ajuda, de apoio. Né? No terceiro quadrante, quando há baixa sociabilidade e baixa competência, esses grupos incitam nos outros desprezo, nojo. Né? E guardem esse nojo aí. E por fim, no último quadrante, de baixa sociabilidade, mas de alta competência, o sentimento despertado é de inveja, né? Por parte do grupo de alta competência e alta sociabilidade. Aqui ficou um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é, o lado da esquerda, o lado da direita, onde há alta sociabilidade, tende a mobilizar ajuda. Então, os membros do grupo de alta sociabilidade, alta competência e do alta sociabilidade, baixa competência, conseguem angariar apoio com mais facilidade. Em contraposição, os grupos da esquerda, né, os grupos de baixa sociabilidade, mobilizam sentimentos de antagonismo. Né? Então, alta competência, baixa sociabilidade, baixa competência e baixa sociabilidade, antagonismo, oposição. Nesse modelo, então, quanto mais aumenta a competição com um determinado exogrupo, mais diminui a percepção da sociabilidade daquele mesmo grupo. Isso quer dizer o seguinte, se eu estou em conflito com um grupo anteriormente percebido como sociável, o acirramento desse conflito acirra também e diminui a minha percepção da sociabilidade desse grupo. Em contrapartida, à medida que melhora o estatuto do exogrupo, também melhora a percepção de competência desse mesmo exogrupo. Então, um exogrupo qualquer, anteriormente visto como de baixo estatuto e começa a conseguir um estatuto positivo, ele será percebido como um grupo mais competente, não necessariamente mais sociável. Ainda nas explorações do Fiske, agora em companhia do Harris, ele vai propor um experimento neuropsicológico de ativação do córtex pré-frontal. Pegando aquele esquema dos quadrantes, dos 4 grupos, ele vai pedir para que os sujeitos julguem membros daqueles grupos de cada um dos quadrantes. E, interessante, né? O córtex pré-frontal está diretamente ligado à nossa percepção do que é ser humano, do humano. E esse córtex, no teste de ressonância magnética funcional, vai ser ativado em todos os quadrantes, exceto naquele que desperta nojo e desprezo. Vocês devem se lembrar, o quadrante da baixa sociabilidade e da baixa competência. A não ativação do córtex pré-frontal no julgamento desses sujeitos demonstra que esses sujeitos são vistos como desumanizados de partida. Então, se eles pertencem a grupos extremamente excluídos, né, miseráveis, mendigos, etc., eles já são vistos de partida como não humanos.
né, e, portanto, incapazes de, por exemplo, contradizer a minha crença, gerar dissonância diante da minha crença sobre o mundo justo. E aqui um experimento que eu gosto bastante, do Pereira e do Vala, conduzido em 2014, que diz respeito da formação de impressão sobre pessoas. E aí eles se propuseram a mensurar duas variáveis. Primeiro, partindo de pessoas brancas, elas eram convidadas a atribuir impressões a fotografias de pessoas negras e brancas que eram exibidas numa tela de computador. Então, primeira coisa a ser observada, quanto de impressões positivas seriam distribuídas para o meu endogrupo, as pessoas brancas como os participantes, e para o exogrupo, as pessoas negras diferentes dos participantes. E no segundo, a segunda variável é quanto tempo os participantes gastariam para atribuir impressões a pessoas brancas e pessoas negras. Esse tempo seria igual? Sobre isso tem mais um videozinho rapidinho aqui, de uma campanha contra o preconceito, que fala justamente da formação de impressões. Ele é rapidinho, 2 minutinhos também, e eu vou rolar ele aqui agora. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Percebam, no ato de distribuir pontos, distribuir características e impressões positivas, os sujeitos participantes da pesquisa controlam isso. Eles decidem quanto vão atribuir para um ou para outro. E nesse ato de controlar, ainda que se observe um enviesamento endogrupal, ou seja, esses sujeitos atribuem mais traços positivos ao grupo a qual pertencem, eles também respeitam radicalmente uma política geral de antirracismo. Então, de não atribuir características negativas em excesso ao exogrupo. Então, há um equilíbrio. Porém, quando se está falando do tempo gasto para atribuir impressões a negros e brancos, se percebe que os participantes brancos gastam mais tempo atribuindo impressões aos sujeitos brancos demonstrados. Isso permite que a gente tome duas conclusões. Na primeira, que diante de pessoas negras, eles evoquem estereótipos já estabelecidos pelas categorizações, não reflitam muito sobre o caso específico que estão diante de si, e no caso das pessoas brancas, pertencentes ao mesmo endogrupo, eles evocam mais particularidades do sujeito específico e menos estereótipos da categoria.
Isso aparece nesse videozinho do RH que eu passei antes, né, de enfrentamento ao preconceito. Diante das fotografias de pessoas brancas, a possibilidade de ações para aquelas pessoas é maior. Então, a mulher pode tanto estar limpando a própria casa, quanto terminou de fazer almoço, ela está sempre fazendo alguma coisa. Enquanto, no caso das pessoas negras, as respostas são tanto mais imediatas, quanto mais limitadas também. O Pereira e o Vale, então, fizeram uma complexificação desse experimento. Antes dos sujeitos atribuírem características, né, impressões sobre negros e brancos exibidos por computador, eles eram expostos a cenas, a situações que valorizavam ou uma cultura multiculturalista ou uma ideologia meritocrática. Então, dois grupos distintos, um com uma ideologia meritocrática ativada e outro com uma ideologia igualitária ativada antes do processo de atribuição de impressões. No grupo que a meritocracia foi ativada, não se percebeu grande variação para o grupo anterior, em que nada foi ativado antes do teste. E os autores vão levantar então a possibilidade de que isso demonstre que na nossa sociedade ocidental a meritocracia é, por definição, a nossa crença maior, né? Nós acreditamos, e por acreditar na meritocracia, acreditamos automaticamente numa noção de mundo justo, de que as coisas são assim mesmo, né, e que devem continuar sendo assim. Porém, quando há a ativação de uma ideologia de igualitarismo, o enviesamento do tempo despendido para atribuir impressões a negros e brancos já não é observada. Então, se há um incentivo à igualdade, os sujeitos tendem a se posicionar de maneira mais igualitária, mesmo sem perceber, através do tempo que eles gastam atribuindo características. Porém, meritocracia e igualitarismo não são categorias homogêneas, né? Elas condizem, permitem variações. Por um lado, a gente tem a meritocracia entendida como prescritiva, aquela que define como o mundo deve ser, né? E por outro, a meritocracia descritiva, que diz como o mundo é. Nessas duas comparações, meritocracia descritiva e meritocracia prescritiva, a descritiva, aquela que diz como o mundo é, tende a acentuar preconceitos. De novo, porque ela evoca a crença de que o mundo é justo, de que as pessoas têm o que merecem e merecem o que têm, né? Em contrapartida, o mesmo acontece com a ideologia do igualitarismo. Se ela é meramente formal, como a gente viu lá na discussão do color blindness e do color consciousness, se ela é meramente formal, os sujeitos são iguais, devem ser tratados com igualdade, independente das situações, ela é menos efetiva do que quando a gente entende que os sujeitos são diferentes, porém iguais nessa diferença, e que devem ser tratados com solidariedade. Quando a gente tem esse cenário, acontece a redução dos preconceitos. Gente, é isso. Esse encontro foi uma avalanche de conteúdos, de conceitos, de teorias, de modelos. No nosso próximo encontro, o encontro síncrono, a gente vai poder discutir melhor isso, tirar dúvidas, entender melhor como é que essas coisas funcionam todas aí no nosso cenário. Espero que não tenha sido muito desesperador, espero que todos vocês sobrevivam e sobrevivam bem a esse encontro, e nos vemos na próxima semana. Tchau! Isso é tudo bem, pessoal.